Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa madrugada, ao qual Ele nos concede estarmos aqui dando continuidade a essa leitura da Palavra de Deus, desses estudos que estamos realizando criteriosamente pelas madrugadas, hoje dia 21/12/2023. Dando continuidade aqui à carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, a partir do versículo 23, encerrando hoje o capítulo 15. Aí vamos entrar no último capítulo, onde Paulo vai trazer as suas saudações. Aqui Paulo ele traz o tema de um desejo dele de ver os irmãos em Roma. Então ele diz assim: contudo, agora não tenho mais o que me detenha nessa região. E tenho já há muitos anos grande desejo de visitá-los. Planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e por vós ser encaminhado à Espanha logo após haver desfrutado um pouco da vossa comunhão. Neste momento, todavia, estou rumando para Jerusalém, a serviço dos santos, porquanto pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram grande alegria nessa assistência. De fato, são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participam das bênçãos espirituais dos judeus, deve igualmente servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, havendo concluído essa missão e me certificado de que receberão esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. E bem sei que, quando for visitá-los, irei sobre a plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo por meio das vossas orações a meu favor diante de Deus, para que eu me livre dos descrentes da Judeia e que a ministração que desejo realizar em Jerusalém seja bem recebida perante os santos, de maneira que, pela vontade de Deus, eu vos possa visitar com alegria e em vossa companhia desfrute de um período para recuperar as forças. Que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Muito interessante essa colocação desse desejo, dessa vontade do apóstolo Paulo, e ao mesmo tempo de como ele traz essa narrativa em sua carta, de algumas questões extremamente importantes para nós cristãos hoje, que também estamos aí à beira de uma perseguição grande que está por vir. Muitos não ainda abriram os olhos. Muitos, infelizmente, não têm convivido uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Ficam alheios do que está para acontecer. Mas o Espírito Santo tem alertado, tem despertado muitos filhos de Deus sobre o que estará por vir. E você não imagina, você não faz ideia do que a igreja há de passar ainda nesse país.
pelas consequências que já ficaram bem claras, pelas escolhas que ficaram bem claras, que o povo fizeram, e que nós não vamos entrar nesse detalhe. Vamos nos fortalecer na palavra, porque ao estarmos fortalecidos, que Deus nos dê a graça de suportar as perseguições, aflições, as adversidades, seja qual forem as razões e os motivos pelos quais ela hão de vir contra a igreja, embora não prevaleça contra a igreja, mas perseguirão. E nós temos que estarmos preparados espiritualmente, porque o inimigo, ele sabe que a hora dele está chegando. Como diz o apóstolo Paulo aqui na carta aos Romanos, esse sistema mundial, governado pelo maligno, está agonizando, está no seu suspiro final. Então ele vem com tudo. Ele vem com tudo contra a igreja, contra todos. E a igreja, aqueles que não estiverem firmes, consolidados, arraizados no conhecimento da palavra, aqueles que realmente não estiverem convictos 100% e querem realmente a vida eterna em Deus, essas pessoas não irão subsistir, não irão aguentar, não irão suportar, irão retroceder, irão negar sua fé. Então, meu amado, não pense que estamos vivendo um período de mar de rosa, de flores, que nós não estamos. Estamos vivendo um período de guerra, de uma guerra espiritual que você nunca passou na tua vida, como cristão, como filho de Deus. E é hora de se apegar a Deus. É hora da igreja se despertar do seu sono e começar a guerrear essa guerra contra esse inimigo feroz, astucioso, cheio de ódio contra a igreja, contra o povo de Deus, e levantando pessoas, leis, que vai afligir. Queira que não queira, vai afligir. E a única saída que nós temos é nos agarrarmos às promessas do Senhor e a graça dele de suportar. Então, diz aqui a palavra, Paulo ele vai expressar o desejo do coração dele, da vontade dele, de visitar os irmãos lá em Roma. E mais antes disso, ele cita alguns detalhes importantes aqui. Ele fala assim, contudo agora não tenho mais o que me detenha nestas regiões. Paulo estava numa região e, pela sua maneira de pensar e discernir, ele viu que ali não tinha mais o que ele fazer. Não havia mais ali alguma coisa que pudesse deter ele, que houvesse a necessidade da presença dele aonde ele estava. E então ele diz, e tenho já há muitos anos grande desejo de visitá-los. As coisas às vezes não acontecem na hora que nós queremos. Você pode estar até pensando, esse pastor está falando aí que vai haver isso, que vai haver aquilo. Mas isso não vai acontecer. É porque você imagina que as coisas acontecem assim da noite para o dia. O inimigo vem trabalhando há anos para executar o plano dele sobre essa nação. Porque essa nação tem sido uma das nações que mais o evangelho tem sido pregado, mais pessoas têm se convertido, têm se entregado a Jesus. Tem sido a nação mais evangélica no mundo. Isso trouxe a atenção e o olhar do inimigo.
E ele vem há anos preparando, sutilmente, sem ninguém perceber, colocando as pessoas que ele quer, que servem a ele, no lugar para executar as ações que Satanás quer que execute e que venha dificultar a vida da igreja, dos cristãos e dessa nação. Paulo tinha muitos anos o desejo de visitar Roma, mas não tinha conseguido ainda. Não havia chegado ainda à realização dessa vontade dele. As coisas sempre é no tempo de Deus. Muitas coisas têm que acontecer. Deus permite para ver um despertamento na igreja, para se saber quem são os escolhidos do Senhor. Poucos são os que vão ser salvos, mas faça o esforço. Se esforce para estar entre aqueles poucos. Dê a tua vida se for preciso, mas não deixe Jesus, não negue a Ele. Permaneça firme, inabalável, mesmo que isso custe a tua vida, ou custe algum sofrimento. Mas precisamos nos apegarmos mais e mais a Deus. Então Paulo, aqui ele vai demonstrando o desejo do coração dele, a vontade dele. Planejo fazê-lo quando for à Espanha. Essa visita que ele queria fazer em Roma, antes ele iria passar pela Espanha. Espero visitá-los de passagem e por vós ser encaminhado à Espanha, logo após haver desfrutado um pouco da vossa comunhão. Aí Paulo já antecipa a necessidade, a importância da igreja na Espanha ajudá-lo. Planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem por vós ser encaminhado à Espanha. Ou seja, ao passar por lá, ser encaminhado por esses irmãos à Espanha, logo após haver desfrutado um pouco da vossa comunhão. Aliás, antes dele passar, pela Espanha, ele teria que passar por Roma. Mas ele já orienta os irmãos em Roma que eles pudessem custear essa despesa dele ir até a Espanha. Neste momento, todavia, eu estou em rumo para Jerusalém, a serviço dos santos. Ele estava ali de caminho a Jerusalém, a serviço dos santos, a serviço dos irmãos em Cristo Jesus em Jerusalém. Aí ele vem citar mais uma vez aqui a respeito das igrejas da Macedônia, porquanto pareceu bem às igrejas da Macedônia. Pareceu bem. Essa igreja aqui, ela é louvável diante de Deus, porque as igrejas da Macedônia e de Acaia, mesmo vivendo em uma extrema pobreza, nunca deixaram de dar assistência às igrejas, aos apóstolos que necessitavam, que precisavam, os mais carentes, os mais necessitados. Então diz ele aqui, porquanto pareceu bem às igrejas da Macedônia e de Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Eles levantaram a oferta para os pobres, para os necessitados. Em Jerusalém, Paulo ia levando essas ofertas. Paulo ia levando, por isso Paulo estava indo a Jerusalém, para se encontrar exatamente com essas pessoas mais simples, mais pobres, mais necessitadas, mas que eram cristãos, eram seguidores de Jesus. Mas quem estava custeando o suprimento eram as igrejas da Macedônia e de Acaia. E como disse Paulo lá na primeira carta ao Coríntios, eram igrejas que viviam uma extrema perseguição e uma extrema pobreza, mas não deixavam de servir ao Senhor. Não deixavam de colher suas ofertas para ajudar os outros irmãos. Por que se não faz isso hoje?
Por que a igreja de Jesus Cristo hoje não faz? Não toma essa mesma atitude? Não segue esse mesmo exemplo? Em vez de estar acumulando riquezas, que o inimigo vai tomar todas essas riquezas. O inimigo vai tomar posse de todas essas riquezas. Em vez de você estar usando elas em prol do reino de Deus, porque aí você vai receber em recompensa no reino do céu, você ao juntar tesouros aqui, você está deixando para o inimigo. E por fim, não vai ter recompensa nenhuma. Tiveram grande alegria nessa assistência. As igrejas da Macedônia e da Acaia fizeram isso com grande alegria. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria. Não por tristeza, nem por necessidade. Eles tiveram grande alegria nessa assistência. E de fato são devedores aos santos de Jerusalém. Quer dizer, embora eles tinham uma grande alegria em levantar uma oferta para dar assistência aos pobres de Jerusalém, Paulo diz, eles fazem bem e fazem isso porque eles são devedores. Então, irmãos, você não pensa que você não é devedor e que você não deve levantar oferta para ajudar igrejas, ministérios que estão levando a palavra de Deus. Você que ouviu a palavra por meio dessas pessoas, você é devedor, queira que não queira. Até aqui o apóstolo Paulo dizendo, pois se os gentios participam das bênçãos espirituais dos judeus, devem igualmente servir aos judeus com seus bens materiais. Paulo disse, por isso que as igrejas da Macedônia e de Acaia, elas são devedores, porque foi por meio dos judeus que eles conheceram o Evangelho, e por isso eles devem dar assistência às igrejas de Jerusalém, aos mais pobres, aos mais necessitados. É o que mais hoje se deixa de se anunciar, é a verdade. Hoje estamos vivendo aquele mundo, entre aspas, cada um por si, e Deus por tudo, fecha aspas. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Assim, havendo concluído essa missão, me certificado de que receberão esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. Ou seja, Paulo disse, depois que eu entregar, que eu executar essa missão de levar essas ofertas, que foi colhida pelas igrejas da Macedônia e de Acaia, aos pobres de Jerusalém, aí então eu vou continuar minha viagem, partirei para a Espanha e passando para visitá-los, ou seja, visitar os irmãos em Roma. E bem sei que, quando for visitar-vos, irei sobre a plenitude da bênção de Cristo. Louvado seja Deus. O que nós temos é que viver é debaixo da plenitude das bênçãos de Cristo. A igreja tem que viver debaixo da plenitude da bênção de Cristo. E não de sua própria vontade, de seus desejos, de suas arrogâncias, de suas avarezas. Isso não vai levar você ao reino dos céus. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que ele lutei juntamente comigo por meio das vossas orações a meu favor diante de Deus. Lute uns pelos outros, ore uns pelos outros. Você sabe que tem muitos irmãos passando lutas, dificuldades, necessidades. Ah, pastor, mas o cristão não passa por isso. Quem fala isso não conhece a Bíblia. Quem fala isso não lê nem as Escrituras. Não lê as cartas de Paulo. Paulo disse, eu passei fome, necessidade, frio, naufrágios, açoites. Todo tipo de luta e perseguição Paulo passou, de aflição. Mas ele disse que passou fome, passou necessidade.
E entre todos os apóstolos, nós podemos considerar ele o maior de todos os apóstolos, em termos espiritualmente, de ter trazido a palavra aos gentios e ter escrito o maior número de cartas. Claro que cada apóstolo teve a sua missão, teve a sua importância diante de Deus. Não podemos comparar nesse ponto um com o outro. Mas se olharmos de maneira comum, nós vemos aqui a diferença da dedicação do apóstolo Paulo, do amor dele pelas igrejas. Aí ele diz aqui, aí ele roga aos irmãos. Rogo os irmãos por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usa até o nome de Jesus. Rogo pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo, por meio das vossas orações, a meu favor diante de Deus. É necessário que nós tenhamos esse comportamento como igreja, de olhar para os nossos irmãos em Cristo Jesus como parte do corpo que nós fazemos parte também. Que nós temos a mesma missão, para que eu me livre dos descrentes da Judeia. Então Paulo via o perigo, era nos descrentes da Judeia, que ele provavelmente teria que passar por lá. E que a ministração que desejo realizar em Jerusalém seja bem recebida pelos santos. Aí ele ora, pedindo aos irmãos que lutasse com ele em oração, em favor dele diante de Deus, primeiramente para que Deus livrasse ele dos descrentes da Judeia. E que a ministração, que a pregação do Evangelho que ele ia pregar em Jerusalém, ela fosse bem recebida pelos santos. Até isso, Paulo teve que orar, porque tinha igrejas que não recebia ele. Ele, em muitas igrejas, não era bem recebido, sendo esse grande homem de Deus, que teve uma grande missão, uma jornada muito difícil, uma jornada de muito sofrimento, mas não negou Jesus. Não chegou a negar Jesus. Chegou ao final de sua vida afirmando, acabei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Primeiro ele fala das lutas, combati o bom combate, mas venci, guardei a minha fé. Nós temos que ter essa convicção em nossos corações, que vai chegar um momento mais glorioso, que nós estamos juntos de Jesus Cristo, por toda a eternidade, no reinado dele e por toda a eternidade. Mas temos que perseverar até o fim. Temos que suportar. Embora a sua carne não queira suportar, a sua natureza humana não vai querer suportar, mas você tem que lutar contra a sua natureza e suportar. Seja o que estiver por vir, você vai ter que suportar, se você quiser alcançar esse reino celestial em Cristo Jesus e fazer parte do reino dele, do reinado dele sobre a face dessa terra. De maneira que, pela vontade de Deus, eu vos possa visitar com alegria, em vossa companhia, desfrute de um período para recuperar as forças, e que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Paulo precisava recuperar forças, e ele desejava que, em meio a esses irmãos, quando ele estivesse junto com esses irmãos da igreja em Roma, ele viesse a recuperar as forças. Ou seja, ele viesse a encontrar ali pessoas
que trouxesse a ele ânimo, disposição, alegria, boas notícias, que ele tivesse um momento de recuperar as forças para ele continuar a jornada dele. E ele termina aqui o capítulo 15 desejando que Deus, o Deus de paz, seja com todos nós. Amém. Essa é a vontade que Paulo está expressando do coração dele ao visitar, ao chegar a Roma, como desejava ele. Mas antes de chegar lá, ele teria que cumprir outras missões e passar por situações que ele precisava de oração para que Deus desse livramento, e até de oração para que a palavra que ele pregasse fosse bem recebida em Jerusalém, porque tinha muitos crentes em Jerusalém que não recebiam ele bem. Isso é uma grande realidade que ocorreu naquela época. Mas a mesma coisa acontece hoje. Mas a igreja, ela tem que olhar para o século presente que estamos vivendo. Estamos vivendo os momentos do suspiro final de Satanás, do domínio dele sobre essa terra, sobre esse mundo, sobre esse sistema mundial. O que está aqui em jogo e que as pessoas não percebem, que a igreja não percebe, a igreja só olha para o lado do arrebatamento. Lógico que você tem que olhar para o lado do arrebatamento, mas você tem que ver que o inimigo também está olhando. O arrebatamento é um sinal para o inimigo de que os dias deles passam a ser contados a partir desse arrebatamento, e que o fim dele passa a ser determinado para ser jogado ao inferno. Então, amados, esse inimigo está vindo com tudo contra todos que há na face dessa terra. E ele não vai poupar ninguém. Nós temos que estar seguros em Jesus. Se nós estivermos em Jesus, ele não pode nos tocar. Ele vai lutar, mas não vai prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão. Jesus não está dizendo que o inferno, as portas do inferno não vai lutar contra a igreja, vai lutar. Vai lutar com todas as armas das trevas que Satanás tem. Não vai prevalecer, mas vai lutar. Não vai prevalecer sobre aqueles que são fiéis, sobre aqueles que estão fundamentados nas promessas do Senhor. Então, muitos desejos do nosso coração, às vezes leva tempo para se realizar, como no caso do apóstolo Paulo. Ele diz, faz anos que ele desejava visitar a igreja em Roma. Teria que passar por Jerusalém, teria que ir à Espanha, teria que passar por vários lugares, mas iria enfrentar dificuldades. E ele já ora, ele já conhece os descrentes da Judeia. Ele sabe como são os crentes de Jerusalém, que até para você pregar o evangelho lá, você tem que orar, para que a palavra seja bem recebida. Assim você encontra em muito lugar, quando você vai pregar a palavra de Deus, já há uma rejeição antes mesmo de você chegar lá. E aí está a importância da oração, da intercessão, da oração, de buscar se prevenir contra as forças do mal, contra as forças contrárias, combatendo por meio da oração, da intercessão, no nome de Jesus. A igreja tem que estar unida, orando uns pelos outros. Se a igreja não se despertar para orar uns pelos outros e deixar cada um por si, então muitos vão se perder. Então nós temos que ajudar uns aos outros. Se não podemos ajudar em suas necessidades, pelo menos
devemos estarmos orando, porque é um dever nosso, é uma obrigação nossa de estarmos orando uns pelos outros, para que Deus dê força a cada um, que Deus dê graça a cada um para suportar as lutas e as aflições, as dificuldades que vivenciamos no dia a dia e as que estão por vir, que ainda são muito mais difíceis de suportá-las. Mas nós temos em Cristo Jesus a garantia de vencer. Jesus disse: eu venci o mundo. Não devemos temer, porque ele venceu. Mas se nós não tivermos consolidados nessas promessas dele, ao qual ele mesmo afirmou: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se nós não tivermos consolidado nessas promessas, nessa confiança e nessa esperança, a igreja, ela desvanece. Muitos vão desvanecer. É por isso que a palavra de Deus diz que muitos vão se afastar, abandonar a sua fé. É porque não vão suportar, porque não se prepararam, porque não houve a preocupação dos líderes religiosos de preparar a igreja para os tempos difíceis, para os dias difíceis. Só leva a igreja a sonhar. Você só leva a igreja a sonhar, a desejar as coisas, as riquezas. E você não leva a igreja a se despertar para as lutas, para as dificuldades que hão de enfrentar. Aí o que acontece? A igreja não suporta. Muitos não suportam e abandonam a sua fé. E a responsabilidade vai ser cobrada de quem? De quem teve a responsabilidade de ensinar, de preparar a igreja, o povo, de que a vida cristã, de seguir a Jesus, não é um mar de rosa, mas é um mar de luta espiritual, diariamente. Não podemos deixar um dia sequer sem estarmos lutando. E hoje a igreja só está pensando nas regalias deste mundo, que sutilmente o mundo está despertando, envolvendo a igreja. Nessas regalias, nessas oportunidades que o inimigo coloca de você, de prender você naquilo que ele quer, tirando o teu foco da verdade, da palavra de Deus, tirando o teu foco do próprio inimigo para colocar o teu foco nas coisas deste mundo, da maneira de viver nesse mundo. O cristão não é assim. O Filho de Deus não é assim. A igreja de Jesus Cristo não nasceu desta maneira. Nasceu debaixo de um regime cruel, sanguinário, de perseguições, de mortes, de muita dificuldade para aqueles que abraçaram Jesus. Aí você imagina que quando o inimigo que está agonizando, sabendo que está próximo ao arrebatamento dessa igreja, ele não vai perseguir muito mais do que ele fez no passado? Vai sim. Ele vai buscar todos os meios que ele tem nesse mundo, nesse sistema mundial que ele governa, que está nas mãos dele, porque o mundo jaz no maligno. Vai vir com tudo, porque há muito tempo ele vem se preparando para isso. Essa nação que teve tanta paz, tantos momentos de alegria, de liberdade, isso está sendo tirado já há muito tempo. Isso faz parte de um plano do inimigo há muito tempo, que foi sendo colocado em prática de maneira sutil e que a igreja não se despertou. Aí quando a igreja despertar para enxergar isso, já é tarde demais. Porque aí você vai se
vai se deparar com a realidade, sem você estar preparado. Então, por isso o apóstolo Paulo, mesmo nas viagens dele, mesmo nas missões dele, mesmo quando ele ia pregar em uma igreja, ele estava sempre pedindo oração aos irmãos, para que Deus livrasse ele do mal, de homens maus e perversos, de descrentes que têm a maldade no coração, dos crentes que não aceitam a palavra de Deus, a verdade, e então já coloca barreiras, empecilhos, de que se alguém prega a verdade, eles não querem junto deles. Eles querem que alguém que pregue o que satisfaça o coração deles. Hoje é a igreja que existe hoje, na maioria da parte, no mundo. É uma igreja que só quer que você pregue aquilo que agrada a eles. Se você for anunciar a verdade, porque a verdade ela confronta. Você tem que entender o que Jesus falou. Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. A palavra de Deus ela vai sempre confrontar. A palavra que se é pregada, se ela não confronta na vida de quem está ouvindo, então essa palavra não está sendo direcionada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela, a todo momento, ela tem que estar gerando guerra. Uma guerra espiritual, não é uma guerra entre você e o teu irmão. É uma guerra contra as forças do mal. E essa guerra, ela é diária, ela é a cada minuto, cada segundo de nossas vidas. Nós estamos em guerra espiritual e precisamos que oremos uns pelos outros para que a graça de Deus nos fortaleça e nos sustente diante dessas lutas, dessas perseguições. Se não fosse a graça de Deus sobre nós, nós não estaríamos mais vivos. Nossos inimigos já tinham nos destruído. Como Davi expressou aquela frase, se Deus não fosse por mim, se o Senhor não fosse comigo, há muito que meus inimigos já tinham comido a minha carne viva. É desse jeito, é desta maneira. Mas a igreja não está olhando para isso. A igreja está olhando para o inimigo como se ele fosse um amigo. E isso é um triste fato da realidade que se vive hoje. Porque é muito mais fácil pregar aquilo que as pessoas desejam que se pregue, que satisfaça a elas, do que você anunciar a verdade e que elas têm que se despertar para essa guerra espiritual, em vez de estar se preocupando em desfrutar do que tem nesse mundo, em ostentar o que você possui. Em vez de você fazer como as igrejas da Macedônia e de Acaia, que estavam ali preocupadas com as outras igrejas, com os pobres, com os mais necessitados em Jerusalém, levantava suas ofertas, enviava pelo apóstolo Paulo. Esse é o papel da verdadeira igreja de Jesus. Ele está preocupado uns com os outros. Olha como vivia a igreja primitiva. Tudo era em comum entre eles, até no partir do pão. E os mais ricos vendiam as suas propriedades, dividiam entre os mais necessitados. Hoje se faz ao contrário. O mais rico quer se tornar mais rico ainda, e em vez de ajudar o mais necessitado, muitas vezes faz é tirar o que resta na vida dos necessitados. Como diz o apóstolo Paulo, passa muitas vezes é criar obstáculos, colocar pedra de tropeço na vida das pessoas. Cristãs, irmãos na fé. Veja o tipo de igreja que nós estamos hoje vivenciando, enxergamos nesse mundo. Uma igreja que precisa mudar rapidamente o seu comportamento e tomar como exemplo a vida de Jesus Cristo, como disse o apóstolo Paulo.
Temos que olhar para Cristo. Temos que olhar para a promessa. Temos que examinar as Escrituras com muito critério, em busca da vida eterna e do conhecimento que dela diz respeito a Jesus, que nós temos como igreja ter. É nosso dever, nossa responsabilidade, porque não é isso que estamos querendo. Se queremos alcançar, por isso que Jesus disse, o reino de Deus é ganha força. Se você não lutar por esse reino com todas as tuas forças, você não vai conseguir. Temos que olhar para cada irmão como parte desse corpo que nós também fazemos parte. E precisamos estar bem ajuntados um com o outro, para que esse corpo possa andar de maneira correta. No nome de Jesus. Amados irmãos em Cristo Jesus, desperte, porque o Espírito Santo tem despertado muitas pessoas de muita parte desse planeta, dessa terra, dessa nação, de várias nações. Deus tem levantado homens e mulheres simples e humildes, mas pessoas de oração. E Deus tem trazido revelações a pastores, a homens, mulheres de Deus, a pessoas simples e humildes, mas são filhos de Deus. E Deus tem despertado essas pessoas. Deus tem trazido revelações. Muitos não estou falando daqueles que traz revelações da carne, não. Que traz heresias. Basta você provar se o Espírito é de Deus ou não. Basta você olhar para a palavra de Deus, você já sabe se é de Deus ou não é. É aquilo que é de Deus acontece. A revelação, quando é de Deus, ela acontece. Quando ela é da carne, ela se vai ao vento. Ela se desaparece como uma fumaça. O que nós temos visto aí, muitos maus exemplos. Mas não temos que estar olhando para esses maus exemplos. Nós temos que estar olhando para a palavra de Deus que está buscando despertar a igreja para viver essa guerra espiritual. O seu tempo de luta, de sobrevivência. Se você quer sobreviver como igreja de Jesus, então você tem que ser despertado para isso. Você vai ter que lutar com todas as suas forças para alcançar esse reino, para tomar posse desse reino, o reino dos céus. Porque Satanás, ele sabe que o dia dele está próximo a ser lançado no inferno. Ele está agonizando. O sistema mundial, governado por ele nesse mundo, está agonizando, sabendo que está chegando o fim. E eles vão oferecer de tudo, vão fazer de tudo para perverter aqueles que creem em Jesus, para desviá-los da sua fé, para fazer você retroceder, para fazer você agir de maneira inadequada, incorreta, contrária aos ensinamentos da palavra de Deus. Então toma cuidado, igreja. Desperte, peça ao Espírito Santo que abra os teus olhos espirituais. Peça a Deus que Ele te derrame graça, mas muita graça mesmo, para você suportar o que está para vir, no nome de Jesus. E que você desperte a igreja, a qual você tem a responsabilidade, que Deus colocou nas tuas mãos, para que eles são soldados. Como diz o apóstolo Paulo, nós somos soldados. E nenhum soldado, ele vai se embaraçar com os negócios desta vida para desagradar aquele que o alistou. Nós somos uns soldados que foi convocado por Jesus para uma guerra. E a guerra não terminou ainda. A luta não terminou ainda. A batalha não terminou. Não chegou ao fim ainda. Nós estamos na guerra ainda. Estamos como soldados na guerra. E não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida. Porque nós não podemos desagradar aquele que nos alistou. Porque aquele que nos alistou, é ele que vai garantir a nossa vitória nessa guerra. Então nós temos que agradar a ele, a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Permaneça firme. Permaneça firme. Esteja onde você estiver. Seja um cristão verdadeiro.
Lute com todas as tuas forças para manter a tua fé, a tua convicção nas promessas do Senhor para a tua vida, para a tua família, antes que seja tarde demais. Esse é o alerta de Deus para a tua vida. Eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, graças te damos, meu Deus, por esse despertar que o teu Espírito Santo está trazendo à tua igreja em toda parte do mundo. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, derrama a tua graça sobre nós, derrama a tua graça sobre a tua igreja, para que possamos, meu Deus, mediante a tua graça, suportar as lutas, as aflições e perseguições. No nome de Jesus, Pai, só por meio da tua graça que nós alcançaremos, Pai, a vitória em Cristo Jesus. Por isso, Pai, fortaleça a tua igreja, fortifica a tua igreja, consolida a tua igreja, firma os passos da tua igreja. Espírito Santo, abre o entendimento da tua igreja, para que a palavra, ao ser pregada, elas possam entender, elas possam compreender, a palavra possa ser bem recebida no coração dessas pessoas, em Cristo Jesus. Espírito Santo, olha, abre os olhos espirituais, tira toda a venda desses olhos, tira toda a obscuridade dessas mentes. Espírito Santo, desperta a igreja, Espírito Santo, para buscar a graça de Deus sobre a vida delas. Em nome de Jesus, prepare, Espírito Santo, essa igreja para subir. Mas antes, prepare essa igreja para suportar as lutas, as aflições e as dificuldades que o inimigo estará sempre levantando contra a igreja, contra aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus. Senhor, nos dê graça. Pai Celestial, nos dá graça. Que as tuas misericórdias sejam sobre nós, sobre a nossa casa, nossa família, sobre nossos filhos, sobre a vida de cada uma dessas pessoas e famílias, as quais estão sendo representadas e recebendo esta oração. No nome de Jesus, Pai, derrama a tua misericórdia e a tua graça sobre cada um deles. Salva essas famílias, salva esse país. Tem misericórdia, meu Deus. Tem compaixão dos inocentes. Tem misericórdia daqueles que, Pai, ainda vão passar por lutas que nunca passaram. Dá vitória por meio da tua graça. Dá força a eles por meio da tua graça de suportar. No nome de Jesus, Pai. Ser com teus filhos. Olha para Jerusalém, olha para Israel, Pai. Abençoa Jerusalém, Israel. Prospera. Derrota todos esses inimigos que têm se levantado contra Israel, contra Jerusalém. Cumpra o que está prometido em tua palavra, Senhor. Tua palavra que é imutável, tuas promessas são imutáveis. Tu és um Deus, Pai, impossível de mentir. Assim diz a tua palavra. E assim nós cremos. E assim confessamos. De todo o nosso coração que cremos. Desta maneira, Pai, em nome de Jesus. Abençoa todos. Que cada um venha ter uma quinta-feira abençoada, agraciada, protegida e livrada de todo o mal que possa ter nesse dia. De se levantar contra esse teus filhos, contra a tua igreja, na face dessa terra, em nome de Jesus. Nos guarda, nos protege dos dados inflamados do maligno, das setas inflamadas do maligno, da ordem de mortandade que assola o meio-dia, dos demônios que se rastejam ao meio-dia em busca de suas presas. Nos protege, nos esconde no esconderijo secreto do Senhor, para não sermos vistos por esses inimigos, em nome de Jesus. Guarda, nos protege dos homens maus e perversos, que não temem a ti nem a ninguém, meu Pai. No nome de Jesus. Seja repreendido toda a força do mal, na autoridade do nome de Jesus. Todo principado, toda potestade, toda hoste espiritual da maldade, todo príncipe das trevas desse século, seja repreendido em nome de Jesus. Seja cancelados os seus planos malignos, diabólicos, satânicos, contra a igreja, contra o povo, contra as nações, Pai, contra essa nação, em nome de Jesus. Embaraça esses planos, Pai, desses inimigos que só planejam o mal, que só planejam, meu Deus, a pobreza para o povo, a dificuldade, a miséria para o povo.
Meu Deus, tem misericórdia em nome de Jesus. Aqueles que estão planejando, Pai, de alguma forma, destruir a vida um do outro. Meu Deus, guarda e protege os teus. Confunda a mente desses maus elementos, cheios de malignidade, de desejo maligno, contra o próximo, querendo destruir a tua igreja, querendo destruir, Pai, o teu povo, os teus filhos. Em nome de Jesus, coloca as tuas mãos, Pai, que o mal que planejarem contra nós venha cair sobre eles. Faz justiça aos teus escolhidos, como diz a tua palavra. Faz justiça, meu Deus, aos teus escolhidos que clamam a ti dia e noite por justiça. Faz justiça aos inocentes, ao sangue derramado dos inocentes sobre a face dessa terra. Faz justiça, Pai, em nome de Jesus, aos teus filhos, tuas filhas, que têm sido injustiçados. Faz justiça, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos pela tua graça, mas nós clamamos também pela tua justiça. Porque a tua palavra nos garante as duas coisas, Pai, em Cristo Jesus. Pedimos em nome de Jesus, porque temos a certeza que ao pedirmos no nome de Jesus, o Senhor há de nos conceder. Porque a tua palavra não pode ser revogada. E não pode passar a palavra que Jesus falou. Ela tem que se cumprir. Então nós louvamos a ti, Pai, em nome de Jesus, pela tua graça derramada sobre nós. E que continue sendo derramada sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a tua igreja, sobre cada pessoa que está recebendo esta oração, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, leva esta palavra aos corações da tua igreja, em toda parte, na face dessa terra, no nome de Jesus. Amado irmão, em Cristo Jesus, ajude essa palavra a chegar aonde ela precisa chegar. Aí você disse, como eu posso ajudar? Você pode divulgando, compartilhando essas lives, divulgando o nosso canal no YouTube. Divulgue o canal, vá lá na nossa página no YouTube, Pastor Edivânio Pinheiro. Cola lá o link, depois coloca nas suas redes sociais, no Facebook, em qualquer rede social que você esteja usando. É só você lá colar o link. As pessoas, em algum lugar, alguém vai ser despertado para ouvir essas mensagens. São mais de 300 mensagens, pregações da palavra de Deus, de edificação para a igreja, de despertamento, de fortalecimento para a igreja. Nós não usamos aqui a palavra para lutar contra irmão nenhum, nem contra a igreja nenhuma. Nós levamos a palavra para edificar a igreja, fortalecer a igreja, despertar a igreja para o comportamento que ela deve ter, para o cristão que você deve ser em Cristo Jesus. Visite a nossa página no YouTube. Basta você digitar Pastor Edivânio Pinheiro, vai aparecer. Então, @Francisco Edivânio Nobre Pinheiro. Você vai lá e você vai encontrar as mensagens. E você pode ali escutar a hora que você quiser, no momento que você puder. As mensagens. Nós estamos aqui praticamente 10 meses levando a palavra de Deus pelas madrugadas. Exatamente com esse propósito. E orando pela igreja, orando por esse país, orando pela sua casa, pela sua família, orando pelas nações, orando por Israel e Jerusalém, intercedendo por todos. Porque é isso que Paulo, sendo esse grande homem de Deus, ele não era nada sem a oração dos irmãos. Ele precisava da oração. E ele pedia, ele tinha essa humildade, essa simplicidade de reconhecer que nós precisamos da ajuda uns dos outros na oração. Então faça isso, amado. Divulgue a palavra. Em vez de você usar as suas redes sociais somente para suas vontades pessoais, divulgações de seu trabalho, mas use também para que a palavra de Deus chegue ao coração que está precisando chegar. E deixe que o Espírito Santo faça a obra. Apenas seja um abençoador. Seja uma bênção no nome de Jesus.
Fique com Deus. O Deus de Jacó te proteja. Tenha uma quinta-feira abençoada, com as mais ricas bênçãos celestiais em Cristo Jesus. É o que nós pedimos, oramos e agradecemos a Deus por isso na tua vida. Que o Senhor derrame graça sobre a tua vida, no nome de Jesus. Fica na paz, fica com Deus. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.